nosso coral, né, pela belíssima apresentação. Acredito que todos nós estejamos bem tranquilos depois dessa, né? Depois de músicas tão maravilhosas, e possamos serenar bem nossos corações para os trabalhos da noite que vão se iniciar. Espero que todos estejam bem abertos para receber as orientações que serão dadas, né? O assunto que será abordado hoje é a dependência química e o espiritismo. A nossa irmã, ela vai fazer o estudo por nós, ela já está aqui presente. Então, que todos possam absorver bem tudo o que será dito, porque é muito importante, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, ter bastante ciência de tudo que acontece. Então, que estejamos todos bem abertos para entender bem do assunto. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, serenar nossos corações e pedir ao Divino Mestre, a espiritualidade amiga, que nos abra a mente e o coração para que possamos absorver bem todos os ensinamentos e possamos estar guardando bem fundo em nossa alma para o uso no nosso dia a dia, para que possamos progredir, possamos estar buscando os ensinamentos que Jesus nos deixou e procurando seguir seus passos com tranquilidade, com paz e harmonia. Que sejamos todos com fé, amor, praticando o amor, a caridade a cada instante de nossa vida. Busquemos sempre a paz de Jesus em nossos corações e que Ele esteja conosco a todos os instantes, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, vamos passar a palavra para a nossa irmã, para que ela possa conduzir os estudos da noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Que bom estar aqui de novo. É muito gostoso vir aqui fazer esse estudo e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo ao longo dessa jornada. Hoje nós vamos falar de um tema, eu havia mandado para a Rosana no WhatsApp e acho que eu tinha que ter trazido um pendrive também. Da próxima vez eu não esqueço de trazer. Nós vamos falar sobre a dependência química e o espiritismo. A dependência química e o espiritismo é um tema muito delicado. Aliás, a gente vem trazendo só temas delicados ultimamente aqui, né? Então, é um tema que gera um pouco de polêmica, gera alguns questionamentos. Então, vocês fiquem à vontade para conversar comigo durante o estudo, tá bom? Vou só trazer uma colinha aqui a respeito do que significa drogas. Alguém sabe, teoricamente, o que é? Qual que é o conceito da palavra droga? O nosso normal, nós é normal dela, metabolismo, mente, emoção, equilíbrio. Muito bem, é isso aí. É qualquer substância, qualquer coisa, qualquer ingrediente utilizado, vai além disso em laboratórios, farmácias e tinturarias. Desde um pequeno comprimido para aliviar uma dor de cabeça, até mesmo uma inflamação. Tudo é droga. Ou seja, o nosso paracetamol é droga, a nossa tintura de espinheira santa é droga, tudo que nós podemos usar em benefício próprio, trazido de uma manipulação tanto num laboratório quanto numa botica, é droga. Só que normalmente a gente usa o termo droga como a nossa irmã trouxe, que altera o sistema nervoso, que é o que muda a nossa cabecinha, que produz alucinações, que produz delírios. Então, toda substância que altera o nosso sistema nervoso, a gente vai considerar uma droga. Consequentemente, a maior parte dessas substâncias geram dependência.
Lembrando que as medicações psicotrópicas também são drogas, mas elas são necessárias de serem tomadas de acordo com a avaliação médica e controle médico. Então, elas não geram dependência química, não gera, tá? Agora, o cigarro, a maconha, a cocaína, essas geram dependência. O LSD, né? O loló, o aloló, não sei, normalmente a loló, né? A cola, todas as drogas que não são só ilícitas, porque o loló é uma cola de sapateira, até então ela não era ilícita. Para uso de colar sapato, ela não é ilícita. No entanto, até o sapateiro, só de estar ali na lã daquela cola, ele pode gerar uma dependência naquela substância. Tudo que entorpece o nosso organismo de alguma forma, a gente chama de droga. Então a gente precisa entender que às vezes a gente fala assim, eu não quero usar essa droga de remédio. Tá certo. Só que a gente precisa entender, essa droga de remédio vai controlar a sua pressão? Tomem. Vai melhorar a sua depressão? Tomem. Com o médico prescrevendo. É importante que a gente entenda que essa droga, ela é benéfica para a nossa saúde. Por que a gente está trabalhando nessa questão? Porque muitas pessoas se recusam a fazer tratamentos, principalmente psiquiátricos, porque acham que vai ficar drogado como se estivesse usando cocaína ou maconha ou qualquer outra coisa. É claro que aqui tem alguns medicamentos que até os próprios psiquiatras cuidam com muito critério para prescrevê-los. Por quê? Porque transforma em malefício a longo prazo. Então, tudo precisa ser tomado com cuidado. Certo? E o que faz uma pessoa usar droga? O que vocês acham que faz uma pessoa a usar uma droga? Oi? Vazio existencial. O que mais? Tristeza, influência. Vazio, tristeza, influência. O que mais? Vem também uma questão de origem espiritual, de outras vidas. Sabe o que quem... Falta de acompanhamento familiar, falta de atenção. Falta de acompanhamento familiar e falta de atenção podem piorar essa situação, é verdade. Solidão, isso mesmo. Mas sabe o que é interessante? Falta de autoestima baixa, prejudicada, às vezes até uma autoestima inflamada. Sabe? Eu sou tal, eu posso tudo, acaba desenvolvendo uma dependência sem ir em busca dessa dependência. Também nas escolas, é muito interessante que os pais fiquem atentos, porque eu estava lendo um estudo disso agora que as escolas estão mais atentas aos seus jovens e adolescentes, está tendo um estudo grande de gente viciando mesmo esses jovens e adolescentes nas portas das escolas. Então, os pais têm filhos, têm que ficar atentos. Com certeza, né? Nós, enquanto adultos, temos que ficar atentos, porque hoje em dia tem uma filosofia dentro da educação que diz que escola não educa, escola é transmissor de conhecimento. Não questiono o fato de ser um transmissor de conhecimento, mas a partir do momento que eu me relaciono com vocês, eu educo e sou educada. Nós nos influenciamos. Então, se nós, enquanto adultos, nos influenciamos, imagina o quanto nós influenciamos as nossas crianças e os nossos jovens. E aí, se um professor não tem o cuidado com relação à vida própria e fala do cigarro que fuma dentro da escola e fala da noitada que teve no final de semana, registrado na cabecinha do menino, registrado na cabecinha da menina. Se meu professor pode, eu também posso, né? Aí entra em conflito com o pai. Não, você não pode. Ah, mas meu professor toma todos no final de semana. Aí lutem, pais, né? A gente sabe o que é isso, porque a gente também é pai e mãe. Mas tem uma questão, gente, que é muito importante de vocês entenderem. As
pessoas vão atrás das drogas em busca de prazer, por vontade própria. Mesmo que elas sejam influenciadas, mesmo que ela tenham N razões para usar a droga, é escolha própria. Tá? A primeira vez, a segunda vez, a terceira, a quarta, até o dia que eles estão chorando, falando não quero mais usar isso, mas continua, porque desenvolveu uma dependência. O uso de qualquer tipo de droga entorpecente, consequentemente, vai levar a uma dependência, cedo ou tarde. Tá? Vai depender de variáveis questões. Por exemplo, saúde, uso, intensidade, a relação que a pessoa tem com a droga. Se eu uso droga para esquecer os meus problemas, com certeza eu vou ter uma fragilidade maior e causar dependência mais rápido. Se eu uso muito, vai causar dependência, tá? Só que vocês podem ter relatos de alguns familiares ou amigos que eu bebia de tudo até cair no chão. E no dia do outro parou de beber e nunca mais bebeu. Esse é o fora da curva. Essa é a exceção. Aquele que usou crack até não querer mais, um dia falou, não quero mais, não vou usar mais. Esse é a exceção. Esse não está dentro da regra da dependência, não. Uma vez instaurada a dependência química, é para sempre. Como assim é para sempre? Dependência química é um transtorno mental crônico e que o NA fala progressivo e fatal. Se não tratado e não paralisado, ele só piora e leva à morte. Antes da morte, pode levar à prisão, pode levar a sequelas físicas, pode levar à degradação familiar, pode levar a um monte de situações muito ruins. Oi? Pode levar à violência e a problemas jurídicos, policiais e tudo mais, serem presos, né? Durante algum tempo na minha vida eu trabalhei muito dentro de penitenciárias e a gente vê que a maior parte das pessoas que estão lá por pequenos crimes eram dependentes químicos que precisavam, na verdade, de serem tratados. No entanto, o tratamento de dependência química, ele é muito controverso. Por quê? Nós temos leis universais, nacionais, que nos dão o direito de fazer o que a gente quer. No entanto, quando a pessoa usa droga, e a gente também tem o direito de ir no médico, o médico prescrever um remédio, a gente falar, não vou usar. No entanto, na hora que ele começa a dar problemas por causa da dependência química, adivinha quem vai ser responsabilizado? A família. A família. Por quê? Porque não deu assistência? Porque não cuidou? Porque deixou chegar nesse momento? Não sou a favor daquelas mães que acorrentam os filhos na cama para eles não usarem drogas. Mas aquilo ali é um pedido de desespero. É um desespero. Ela não sabe mais o que fazer. Então, o que nós, enquanto sociedade, temos que fazer? Olhar para aquela família e ajudar todos eles. Não só o dependente, como a família. Porque ela também adoece. Dentro dessa situação, a gente trouxe que o prazer é uma das questões que faz com que a pessoa use droga. O nosso cérebro tem um sistema chamado sistema de recompensa. Todos nós vamos atrás de prazer. Todos nós. Nenhum de nós vive sem prazer. Não tem jeito, faz parte do nosso cérebro. Todos nós desejamos alguma coisa e vamos atrás desse desejo. O importante é a gente entender que tipo de vontade é essa, que busca de prazer é essa. Oi? O cantor já cantou uma música disso. Não é? Qual música? O senhor canta um pedacinho pra gente saber? Não sabe, que pena. Pois é, mas tem muitas músicas que fazem essa apologia ao prazer que a gente tem que viver, né? E vamos parar para pensar, a vida realmente tem que ser sofrida? Não. Mas tem como a gente sorrir 24 horas em um dia?
Eu falava muito pra minha menina pequenininha, assim, ó, sinal de muito riso é pouco juízo. Você tá rindo demais. O que tá acontecendo? Né? Hoje eu sei que um adulto se ri demais, a gente tem que ver o que tem aí. Ri demais indiscriminadamente, tá tudo mal e tá rindo também. Ali tem alguma questão. Né? Então tudo precisa do quê? Equilíbrio. Antes da gente continuar com o sistema de recompensa, eu vou trazer duas drogas que a gente não sabe que é droga, mas são drogas. Açúcar e café. Ninguém gosta de açúcar, ninguém gosta de café aqui, né? A Coca-Cola tem açúcar, né? E tem todos os aditivos da Coca. Mas aqui não são drogas ilícitas, não são drogas como a cocaína, mas são substâncias que quando entram no nosso corpo, alteram o nosso sistema nervoso. E tentem fazer um detox. Quem toma café todos os dias, fica uma semana sem tomar. Vocês vão ligar pra mim, eu tô com dor de cabeça. Sua doida, eu tô querendo pegar de porrada aqui, desculpa a palavra. Por quê? Porque o café gera uma calma, um bem-estar e ao mesmo tempo dá um ânimo na gente. Engraçado, né? Cafeína. E eu acabei de dar, sabe o quê? Os efeitos da cocaína. É o mesmo efeito de quem fuma, tá? São drogas estimulantes. O açúcar, a mesma coisa. É uma droga estimulante. Então, café para quem fuma, mas quem não fuma também toma. Toma bastante, né? No mundo que a gente vive hoje, eu tomo um café para acordar, tomar café para ir trabalhar, tomar café para chegar até na hora do almoço e assim vai. Aí de noite, deixa eu tomar um cafezinho para não ter dor de cabeça e dormir direito, né? Tem gente que precisa tomar café à noite e aí tira o sono ou dorme de maneira muito ruim. Bom, em busca desses aditivos todos, a gente está indo em busca de prazer. Quem em sã consciência tá tristinho e não come uma barra de chocolate e não fica bem? Quem tá cansadinho e não toma um café e fica, ai, aguento mais umas horinhas? Hã? Quem não toma uma Coca-Cola geladinha naquela hora que tá super cansado e, que delícia! Recompensa prazerosa. Só que essas recompensas, chega uma hora, passa. Imagina que a recompensa da droga demora 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais intensamente e causa um prazer intenso, 7 vezes mais. Quem vai ficar no açúcar, na Coca-Cola? Se experimentar uma droga dessa e gostar do barato que vai causar? Ninguém. Coca-Cola faz mal pra tudo. Ela é boa pra desentupir pia, mas a gente continua tomando, né? Eu tento parar, toda hora eu volto nela. Mas tem que parar, não é verdade? Mas vamos lá. No sistema de recompensa, todos nós temos dentro do cérebro o sistema de recompensa. Então, quando a gente usa drogas ilícitas, vamos dizer a cocaína, por exemplo, eu transformo esse sistema de recompensa em algo deficitário. Porque esse sistema de recompensa, ele produz ali substâncias que vão me gerar prazer a curto prazo, mas que depois vão dar uma informação para o meu cérebro que eu estou bem e que eu posso seguir em frente. Quando eu uso a droga, eu estou bem demais enquanto ela tem um efeito. O corpo acha que aquele bem demais vai durar para o resto da vida e ele para de produzir os aminoácidos, os neurotransmissores que falam pra gente que a gente tá bem. Então, quem já bebeu demais, já ouviu aquela velha história, tem que beber outra para rebater ressaca? E a ressaca não é só ressaca física, não, é moral também, porque a pessoa fica para baixo. Aí toma uma cervejinha ou uma pininha e fica bem. Por quê? É justamente o que acontece com o sistema de recompensa. Ele para de produzir, para de transmitir os aminoácidos dentro do cérebro que nos deixa
desenvolve o quê? Um gatilho, uma vontade absurda de usar novamente. E assim vai até que isso se transforma em dependência. Quando que eu fico dependente, Sibeli? Cada um de nós é de um jeito. Eu posso usar um dia, uma vez, a cocaína e cair no poço. Vocês podem usar 10 anos e continuar tranquilos. Em contrapartida, alguém vai fumar e pronto, acabou. Não consegue mais parar de fumar um cigarro. Outra pessoa não consegue parar de tomar remédio para dormir. Cada um de nós é suscetível a possíveis dependências. A gente precisa se conhecer para saber aonde a gente pode cair, em que armadilha a gente pode cair. Você falou na armadilha, eu lembrei da situação do meu filho. Quando ele experimentou o cigarro pela primeira vez. Ele me trouxe a experiência depois, falando que ele experimentou para ver qual seria a reação. E ele deu aquela tragada, né? Então, dizer que veio no estômago, ele bloqueou todinho. Aí, opa. E no outro dia, eu falei, vou ver para onde vai isso. No outro dia, ele foi de novo para ver. E aí, a reação já foi menos agressiva. Aí foi que acendeu o gatilho. Ele falou, não é, realmente não é por aí. Ele realmente parou e não deu prosseguimento. Que bom, porque normalmente o que acontece na primeira ressaca, no primeiro craving, no primeiro desespero que a pessoa tem depois que usou droga, eles vão experimentar de fato de novo para ver o que é, que todo mundo diz que é legal demais. Perdeu um irmão fumando? O pulmão dele caiu. Pois é. Pois é, né? E aí, o que acontece quando acontece isso aí? A gente entra na temática espiritual. Por que eu fumei uma vez, não gostei, e de repente no outro dia eu tô procurando de novo para saber se é bom? Primeiro, como a nossa irmãzinha falou ali, a gente já pode vir dependente químico de outras vidas. Todo mundo aqui é muito evoluído, mas eu infelizmente ainda não sou. Então eu devo ter feito da pá virada lá nas outras vidas. Será que eu não experimentei droga lá? Será que eu já não tenho esse registro dentro do meu perispírito? Todo mundo sabe o que é perispírito, né? Todo mundo? Forma boa de saber, HD do nosso computador, onde guarda tudo lá dentro. Está registrado. É por isso que muitas vezes a gente acabou de usar e pronto, se apaixona pela droga. Porque a gente já vem com uma história transata de uso de drogas. Ah, mas antigamente não tinha cocaína. É, de fato, tinha outra que se chamava ópio, morfina. Tinha outras drogas. O THC sempre existiu e a folha de coca também. Então, assim, não tinha aquela destiladinha ali, mas tinha outras formas. Então, a gente sempre teve contato na humanidade com drogas. E como nós vimos de outras e outras e outras existências, com certeza a gente já esbarrou várias vezes nelas. A gente não recebe um tratamento lá também. Eu escutei que as pessoas são acolhidas lá do outro lado, recebem tratamento. As pessoas não deveriam voltar, reencarnar, vamos dizer assim, curados, registrados, mais fortalecidos. A gente precisa entender, a gente ia chegar lá, mas eu vou chegar antes, depois a gente volta aqui. A gente precisa entender que toda vez que a gente desencarna, a gente fica em um estado mental, espiritual, de acordo com a nossa sintonia. Alguns ficam muito tempo lá no umbral. Dali, compulsoriamente eles reencarnam, ou seja, quase que não teve tratamento nenhum. Alguns são resgatados e recebem tratamento. E conseguem, a partir daí, transformar-se enquanto espírito em espíritos melhores do que já foram. Esses podem voltar e não cair na tentação. Não significa que não vão cair. Alguém já leu o livro Renúncia? Lembra quando eles falaram de Alcione ou Alcione, né? Que quando ela pediu para reencarnar, o que os espíritos mais evoluídos
que ela diz, a gente teme com a sua recaída, e ela era evoluída. Por quê? Porque ela ia vir para um planeta completamente perturbado. Então a gente precisa entender que quando a gente está aqui nessa psicosfera aqui, a gente está muito vulnerável. Ainda bem que a gente está aqui, porque isso aqui ajuda a gente a ficar mais fortalecido. Mas tem tanta gente que não está nem aqui, nem numa igreja, nem num templo budista, nem em lugar nenhum, né? Ainda estão com um pensamento extremamente materialista, então eles vão usar a droga de novo. Tem um livro chamado das doenças protetoras, que muitas vezes a tendência é tão forte, a ter o merecimento, ela vem com essa doença para ela não cair de novo, senão ela cai. Sim, da mesma maneira que muitos irmãozinhos nossos suicidam várias vezes e vêm tetraplégicos, com paralisia cerebral, aqueles que usam droga em outras vidas podem vir com epilepsias, com TDAH. TDAH é uma coisa muito importante da gente entender. A gente desorganizou muito a cabeça da gente lá. E aí a gente chega aqui desorganizado. Muito pode ser por causa dela também. Vem com problema sério. Tratamento espiritual. Isso. Vai curar, de repente, eu não consigo. Isso, só que daí não vai poder voltar a beber, né? Muito problema Isso, isso. Então a gente precisa entender que a dependência química, quando a gente fala do âmbito espiritual, a gente está falando da gente enquanto evolução. E nós perpassamos por essas, vamos dizer, por esses comportamentos inadequados. Comportamentos instintivos, onde a gente busca o prazer, a dominação, o saciar da nossa barriguinha. Então a gente ainda está muito preso a isso. E o prazer, evidentemente, se eu consigo ele de diversas formas, um deles pode apetecer mais, ou eu posso todos, gostar de todos, né? Então a gente precisa entender isso. Mas aí voltando, complementando, por quê? Que na primeira vez ele não gostou, na segunda vez ele gostou? Porque ele não usou sozinho? Ele não usou sozinho. Toda vez que a gente tem uma atitude mental, a gente atrai um monte de irmãozinho, independente da atitude. Então sejamos aqueles que têm pensamentos bons. Por quê? Quando a gente pensa de forma negativa, aquele irmãozinho que não tem nada a ver com a gente, ele não é nosso obsessor, ele simplesmente concorda com o que eu penso. Ele senta do meu lado e fica, é verdade, você tem razão, isso daí não é bom, isso daí não tá legal e tudo mais. Assim acontece com quem usa droga. Bebe mais, vai, isso é bom demais, você não tem noção. Por quê? Porque é um espírito que está lá ainda errando na dependência, está na erraticidade dependendo. Que a espiritualidade do umbral das trevas usa desses irmãozinhos para atingir os meios que eles querem. Tem um livro chamado O Jovem Obsessor. É um livro novo, conta a história de um obsessor que chegou perto da psicógrafa e falou: olha, eu quero contar a minha história. E ela, mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? Será que eu estou sendo obsediada? Porque era realmente um espírito bem carregado. Ele, você não está entendendo? Eu quero contar a minha história. E ele começa a contar a história que ele era um espírito que usava dos espíritozinhos dependentes químicos para chegar nos inimigos terrestres lá dos encarnados, para fazer com que eles caíssem na droga, para eles poderem morrer, para eles dominarem lá do outro lado. Parece ficção científica, né? Mas é um livro espírita. E se a gente for ler o livro Driblando a Dor, do Luiz Sérgio, a gente vai ver muito mais coisas. Se a gente ler No Céu e Inferno a respeito dos suicidas, pode saber que cabe também para os dependentes químicos. Então a gente precisa entender que a gente não usa sozinho. A gente, na verdade, nunca está sozinho.
né? Imagina num bar. Quem tem olhos para ver, não vá. Porque você vai chegar lá, você vai pedir licença para um monte de gente que não tá lá, não tá ali, né? Porque tá cheio, tá abarrotado de irmãozinho bebendo ali, sentado do ladinho do outro, sorvendo aquela energia. Quando cai no chão. Quando cai no chão, ixi, tem tanta coisa. É importante a gente entender por que que se desenvolve uma dependência, por que que tem essa vontade de continuar seguindo. Sempre é assim. Alguns pacientes meus, tratando de dependência química, quando eles chegavam no consultório, eles chegavam com um rostinho muito feio, eles chegam com uma cor acinzentada, principalmente quem usa crack, eles vêm com uma tristeza, uma carga energética muito grande. E ao longo do tratamento, quando eles fazem o tratamento direitinho, eles vão revivendo. E é interessante que a gente que tem um pouquinho de sensibilidade, lá eu não posso falar isso, a sala vai ficando vazia. Porque a sensação que eu tenho é que tá assim de gente querendo que ele saia de lá. E já teve um irmãozinho que falou, aqui eu não vou ficar não, aqui que é lugar ruim pra mim, tchau. Eu não tinha nem falado bom dia direito pra ele. Por que será que ele viu isso? Infelizmente esse irmãozinho demorou para sair da dependência. Falaram ali de cura. Toda doença crônica não tem cura, tem estacionamento. A diabetes não tem cura. Mas se você fizer um tratamento legal, uma dieta legal, você vai morrer sem índice glicêmico alto. Mas se você voltar a comer tudo que quiser ou a beber, a diabetes volta. Pressão alta, por incrível que pareça, é uma doença crônica que a gente não pode brincar. Ah, eu vou fazer dieta, eu vou fazer ginástica, eu vou ter uma vida zen, eu não vou tomar remédio de pressão alta. Aí é meio complicado, porque o coração é silencioso. É importante que a partir do momento que a gente é prescrito um remédio desse pra gente, que a gente siga as orientações do médico. Assim é a dependência química. Ela não tem cura. Então, o lugar que fala assim, eu vou trazer a cura para o seu filho com dependência química, vai trazer o estacionar do uso da droga. E se essa pessoa não mudar a qualidade de vida dela, ela volta. Ela volta. Se ela não entender o que é a dependência química e o que ela tem que fazer para mudar dentro da dependência química, o risco dela voltar é muito grande. Agora, existem pessoas que nunca mais voltam, mesmo dependentes. Mas você vai perguntar para elas, por que você não usa mais droga? Porque minha vida vale muito mais a pena. Elas se tornam pessoas mais felizes, elas se tornam pessoas de família, elas entendem o que elas estão perdendo com o uso da droga. E olha, eu estou dizendo de pessoas que já foram presas, que já assassinaram várias pessoas, que já depredaram o patrimônio inteiro da família e que um dia acorda e fala, não quero mais, eu quero uma vida nova. E de fato tem uma vida nova. Nós temos aqui na Igreja da Glória o grupo de narcóticos anônimos e dia A. Tem dias abertos. Quando esses dias, acho que se eu não me engano, no primeiro dia do mês, na primeira terça-feira do mês, se eu não me engano, no NA. A gente que não é dependente pode ir conhecer. É muito legal conhecer. Você já foi? Também café, tem café, tem bolo. Tem um bate-papo legal, não tem? Tem. Todos os dias. Eu tava com o saco cheio, eu não quero comer o que mais não, eu desisti da prova. Porque é muito chato, eu acho chatita. Aí eu tenho que ir sozinha, né? Eu não tô sozinha, fui. Muito legal, muito bacana. Nunca tirei não, mas eu fui também, é muito bacana pra ver, sabe? Porque acaba conhecendo a gente, eles adoecem a gente. Tanto que no grupo de isso, tira, a gente adoece junto, sim. Eu tô tomando todo dia, eu tô repetindo todo dia, eu repeti hoje. Hoje eu repeti, eu tô vindo. Pode vir, porque eu vou comer, eu tava vindo pra macumba, eu vou tirar a concentração, mas eu vi isso mesmo. Porque já sei que tem um irmão lá, cai pra macumba, né? Eu falei, vou junto. Não é não, mas eu vim.
que são para a família. Porque nós que vivemos com dependente químico, a gente desenvolve uma doença crônica que se chama codependência. A gente depende do dependente, a gente não consegue largar, mandar para ponte que caiu, mas também não consegue amar mais como amava antes, porque é uma crise interna dentro da gente. Então a gente precisa sim entender o que a gente tem que fazer diante da doença do nosso ente querido. Infelizmente, às vezes a gente não tem como fazer nada. Mas às vezes não, na grande maioria, a mudança do nosso comportamento faz com que eles tenham, no mínimo, um insightzinho assim, opa, tem alguma coisa errada com essa mulher aí, ela não está me dando mais dinheiro. Opa, o que será que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que lavar uma loucinha. E se a gente persiste, eles também persistem. Talvez tem uma frase, pessoal muito próximo, falou comigo assim, se alguém te falar que droga é ruim, é mentira, tá? Porque senão você vai se orientar e vai falar que eu estou errado. Porque a igreja você conhece, né? Essa pessoa era muito sábia. Droga não é ruim. Droga não é ruim, porque senão a gente não continuava usando. As consequências do uso dela que são tenebrosas. Um cara que fala que era bom. Oi? Maconha, ele fumava assim, como é maconha gostosa, hein? Mas é bom, gente. Gera no mínimo aquilo que eles chamam de barato. Eles viajam na maionese, eles não se preocupam com nada. Entre aspas, tá? Porque eu já vi uma mocinha de 14 anos que experimentou maconha pela primeira vez e ela estava extremamente preocupada com o julgamento de uma pessoa que estava próxima dela. Ela teve um momento de terror na vida dela. Então vai depender muito também de como a gente está para a droga fazer, que efeito que ela vai fazer na gente. É igual remédio. Se a gente fala, vou tomar esse remédio porque o médico mandou, eu não quero saber dele não. De repente você pergunta, e aí, tá fazendo efeito? Tá nada, esse remédio aqui é a mesma coisa que farinha. A nossa interação, a nossa aceitação do remédio faz ele ter um efeito placebo em cima do efeito dele. Porque nós somos emoção e pensamento. Se a gente não trabalha em sintonia, emoção, pensamento e comportamento, alguma coisa vai faltar. Então, o remédio é bom, eu sei que ele é bom, eu vou tomar. Aí eu queria não tomar, mas eu vou ter que tomar. Então, eu aceito. É diferente. Não precisa levantar a mão, mas quem toma clonazepam aqui, Rivotril, diazepam, sabe que tem dias que precisa de 10 gotinhas para dormir e tá tudo bem. Tem dia que tá tão nervosa, tão agitada, que se tomar 50 continua acordado. Mas aquele remédio é para derrubar leão com 10 gotinhas. Então por que eu fico acordado com 50? Meu cérebro, minhas preocupações e os meus amiguinhos. A gente não pode esquecer disso. Então, a saúde mental, ela tem uma pirâmide de de orientações que são importantes da gente seguir. Qualidade de vida, ou seja, cuidar dos comportamentos, da saúde, da psique, ou seja, fazer terapia, estar aqui, religiosidade, estar aqui, conversar, conhecer o Evangelho, praticar o Evangelho, como a mesma música disse, né? O espiritismo mais cristianizado, porque não adianta a palavra só, porque a palavra em si ela é morta. A gente tem que praticar. E cuidar o tempo inteiro das relações. Então eu tenho um amigo que ele é um dependente químico e ele me faz muito mal. Gente, ninguém está falando para vocês negarem ajuda, mas ninguém está falando para vocês se consumirem para ajudá-lo, não. Ah, meu marido, meu filho, minha mãe, minha filha está dependente químico. Vamos procurar ajuda, mas não vamos nos consumir por isso, não. A gente não pode fazer isso com a gente. A gente precisa se respeitar e se amar até para ter para dar. Porque se eu começo a ficar
dizer, desistindo de mim mesma, não cuidando de mim, uma hora eu vou me ressentir de cuidar do outro. Porque eu estou me entregando totalmente, eu estou deixando de existir e aquela pessoa não sai daquele lugar. Lamento dizer que normalmente é justamente o fato de você não ter limite que ele faz com que ele não saia daquele lugar. Eu atendi uma pessoa uma vez, adolescente, não, 18 anos, os pai e mãe foram levá-lo. E os pais tinham o prazer de falar assim, olha, eu dou uma roupa nova para ele, ele vende para comprar crack, é um absurdo, mas eu dou outra. Falei, mas ele vai ter moeda de barganha. Ou seja, o pai está falando assim, pode ir, meu filho? Mas por quê? Caríssimo. Pois. Até baratinho. E o menino fala, eu volto para casa sem sapato, eu volto, eu vou com um short para casa, eu volto sem calça. Mas por que o pai continua dando? Ai, porque eu amo meu filho, eu tenho que dar o presente. Aí a gente tem que lidar com a gente enquanto ser humano, não enquanto pai. Eu não dou conta de sofrer. Eu não dou conta de dizer esse não, porque senão vai me trazer um monte de transtorno que eu não tô afim de ver. Não tô afim de lidar com eles. Então isso não tem a ver com a mãe e com o pai. Tem a ver comigo enquanto mulher, enquanto ser humano, que também não está dando conta do não e do limite. E aí eu acabo atrapalhando meu filho. Um paciente meu, 9 meses dentro de uma clínica, ficou bonitinho, ele estava frequentando todos os grupos de apoio, aquela coisa toda, mas todo dia a mãe dele deixava R$50 em cima do console da mesa, no console da sala. Todo dia ele olhava aquele dinheiro e ia embora para fora, tranquilo, viver a vida dele. Dia, cadê o dinheiro? A mãe foi procurar o dinheiro. Gente, ele estava na boca já. Num dia que ele estava virado do avesso, teve um descontentamento no trabalho, a primeira coisa que ele viu foi a facilitação ali. Pegou e foi. Aí a mãe, muito ressentida, por causa de R$50, tacou ele de novo na clínica. Uai. Mas ele só usou R$50. Ele foi fazer a conta para mim. Eu deixei mais de R$500 lá. Todo dia tinha um dinheirinho ali. Ele poderia ter usado tudo. Mas na cabeça era uma forma de teste? Era o teste. Ela deixou isso bem claro. Ela estava testando ele. A gente não faz isso. Isso é maldade até. Mas a gente não sabe. Então a gente faz. Então, sem julgar ninguém. A gente tem que ir em busca de ajuda para ajudar. Até o não que a gente fala, a gente tem que saber dizer. Tem um grupo chamado Grupo de Amor Exigente, que é pra gente enquanto pais. Eles ensinam isso. Só tome a atitude que você der conta de tomar. Porque se você tomar uma atitude que você não vai dar conta de sustentar, você está criando forças para a dependência do seu filho ou até para o comportamento inadequado. Porque o Grupo de Amor Exigente não é só para dependência química, é para educação de filhos. Então, a gente precisa entender que nós somos gente, enquanto pais, os nossos recursos são limitados, tanto financeiros quanto emocionais. A gente precisa tomar atitude de acordo com o que a gente dá conta e a gente precisa resgatar valores familiares, religiosos, que às vezes se perdeu ao longo dessa história. Nossa, mas eu vim toda segunda-feira na reunião no Miramês. Seu filho está na mocidade? Seu filho está na evangelização? Não, ele não gosta de vir, não. Ele está jogando videogame lá em casa, quietinho. Porque eu não posso forçar ele a ser espírita. E aí, como é que a gente faz, então? A gente não pode trazer para os nossos filhos uma orientação religiosa. A minha filha virou para mim e para o meu marido e falou assim, eu quero ir para Umbanda. Aí a gente falou, olha, até os 18 anos, não. Porque eu não tenho condições de levá-la na Umbanda e orientá-la dentro da Umbanda. Até os 18 anos, entre aspas, tá? Porque eu espero que até os 18 anos ela tenha entendido que ela não precisa ir para a Umbanda para aprender o que ela pode aprender aqui dentro. Mas, se
se ela quiser, pelo menos ela já vai estar mais madura. Você força a sua filha na mocidade? Não sei se eu estou certa, mas essa é uma das únicas regras que não são questionáveis nem negociáveis na minha casa. Por quê? Porque lá ela trabalha prevenção de dependência química, lá ela aprende a ser uma pessoa melhor, lá ela tem confraternização com jovens que têm o mesmo ideal de mudança, de melhoria, lá ela constrói valores que vão seguir para o resto da vida dela. E mesmo que um dia ela vire e fale, não quero mais ser espírita, tem um quesinho de Jesus lá dentro. E na hora que ela precisar, adivinha onde ela vai recorrer? Naquele quesinho de Jesus. Eu tenho um filho de 30 anos. Chegou uma hora que eu falo, não acredito mais em Deus. Deus? Que Deus é esse que só faz a gente sofrer, não sei o que, não sei o que. Mora sozinho, já tem a vida independente. Há pouco tempo atrás, teve um revés na vida dele. O que ele fez? Foi morar com um irmão meu. Chegou lá, uma amiga minha que arruma a casa falou assim, você não sabe o que tem aqui no criado mudo do quarto dele. O quê? Tirou a foto. O Evangelho segundo o Espiritismo, nosso lar. Olha, ufa, consegui estar lá dentro dele. Ele está procurando caminho agora por ele. É isso que a gente tem que tentar. Ah, mas ele não fez nada de errado? Claro que fez, gente. Até eu fiz, todo mundo fez. Mas aí ele está buscando. A gente está buscando. E os nossos filhos têm que ter material para buscar quando precisarem. Então a gente precisa incentivar e usar do discernimento adulto para que eles estejam dentro da casa. É aqui que vocês se sentem em casa? É aqui que vocês conseguem entender o Evangelho e conseguir tentar praticar um pouquinho para não perder boas horas lá fora? Então é aqui que eles têm que estar também. Porque não tem jeito. A não ser que vocês tenham toda a disponibilidade e flexibilidade. Eu quero ser católico, tá bom, então vou te encaminhar e vou com você todo domingo à missa. Você pode escutar um dia dele, mas você não comunga, você não participa da Eucaristia, o que você sabe o que é ser católico? Adolescente, quando não quer fazer uma coisa, a gente já foi, só que a gente era mais calminho, né? Mas vocês sabem que eles dão nó em pingo d'água. E por que que isso é importante? Prevenção, para que eles tenham conhecimento, para que eles tentem não cair nas malhas do quê? Da dependência química. Porque aqui eles vão entender a influenciação dos amiguinhos encarnados e desencarnados para que eles façam coisas que não são legais para eles. Porque a gente fica muito preocupado com os obsessores desencarnados, mas a influência está aqui do meu lado. E os meninos, como o amigo ali, nosso irmãozinho falou, na escola, é o tempo inteiro. O tempo inteiro aquele tanto de brincadeira de baleia azul, vai ser homem, faz não sei o quê. Olha o tanto de criança que morreu. E o tanto de criança que experimenta drogas nessas horas aí. Porque quer provar que eles são mais, que eles são gente boa. E a gente nem imagina que isso está acontecendo com os nossos filhos. E nem vai conseguir imaginar tudo também. Mas o que a gente pode fazer para prevenir? Tentar dar uma base. Para que ele possa ter confiança. Mãe, está acontecendo um negócio na escola, não está legal. É para isso, para ele ter confiança na gente. Aí se a gente surta, o quê? Vou lá bater, vou lá xingar. Retrai de novo e aí você não fica sabendo o que está acontecendo. A gente precisa saber como chegar e acessar os nossos filhos e como os nossos filhos acessarem a gente também. Eles precisam aprender a confiar na gente. Para isso a gente precisa mudar quem somos. É aquela história. Às vezes não tem a ver com o pai e com a mãe, tem a ver com o homem e com a mulher. O que eu dou conta e o que eu não dou conta. Filho, mãe, o telefone tá tocando, fala que eu não tô. O que a gente tá ensinando pro filho? Mentir. Aí ele vem, mente, esconde a nota. O que a gente faz com o menino? Briga com ele. Mas espera aí. Na bobeira, vamos dizer, um comportamento bobo. Quem ensinou ele fui eu. Fala que eu não tô. O bonitinho é quando a criança deve ter 4, 5 anos, assim, a minha mãe disse que não tá. É ótimo, adoro, né? É bom demais. Mas o mais velho já entendeu
jogo e vai mentir. E ele vai se sentir no direito de fazer o mesmo. O problema é que as primeiras vítimas seremos nós mesmos e eles, porque eles vão acabar escondendo coisas que são importantes para a gente. Voltando ao espiritismo, na questão da dependência, a gente precisa entender que a dependência química, ela é uma doença que ela é como se fosse um piche. Então, nem sempre é uma vida só para poder se liberar dela. Por isso que na outra a gente precisa ter muita vigilância, né? E aí, sortudos de nós que estamos aqui aprendendo um monte de coisa diferente para poder se liberar dos nossos vícios. Vícios esses que não começam com a cerveja nem com a cocaína. Não começa com dependência química. Começa com o vício do pensamento. A gente precisa mudar o que a gente pensa e o que a gente sente. Esses são difíceis. A gente tem uma mania de pensar mal das pessoas, porque eu tenho uma análise crítica, eu sei muito bem o que está acontecendo. Mas aqui a gente aprende uma palavrinha chamada indulgência. Mas a gente pode usar da indulgência. Tá errado, porém, será que ele não poderia fazer de uma outra maneira? Realmente errou, mas, nossa, faz um pão de queijo maravilhoso. Então a gente sempre tem algo de bom para falar de alguém. E se não tem, se cala. Mas olha o vício da linguagem, olha o vício do pensamento, olha o vício da maledicência. É por aí que a gente começa a educar o nosso coraçãozinho. É por aí que a gente começa a afastar os irmãozinhos que vão falar, já que você falou mal de fulano, que tal a gente beber um pouquinho? Então vamos. Aí a gente vai de mão dada com o obsessor, sem perceber. E o problema é que é sem perceber mesmo, né? Isso é muito complicado, mas também muito fácil de se resolver. É só a gente vigiar e orar. E como é que a gente vigia? Aprendendo e praticando. De que jeito? Na hora que eu vou quase mandar, eu seguro minha boquinha, falo, oh meu Deus, perdi meu bônus hora, mas não perdeu todo. Tudo lá, eu faço daqui. Claro. Ele sai pra mim, todo aqui. Todos estão cansados, toda semana sai pra mim, eu tô cansado. Ele manda pra mim, todo aqui sai na mesma história, tá falando como que ele tá escutando, ele sabe que eu tô cansado. Então vai, entrega-se no colo dele, né? Agora, o que Jesus fala quando ele fala pra gente que ele vai cuidar da gente? E não peques mais. Então muda seu jeito de ser. Muda a sua maneira de viver. Isso é fácil, né? Ontem eu estive lá em BH, num centro espírita no bairro Santo Antônio, a gente estava fazendo um curso sobre evangelizadores. E a neuropediatra que deu o curso, ela falou que nós que estamos aqui temos que aprender um mandamento novo pra gente, porque ele já existe há muito tempo. A gente sabe que o primeiro mandamento é amar o próximo como a ti. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ela falou que os obreiros espíritas, nenhum desses dois que são os mandamentos, não. Jesus falou na última ceia com os apóstolos: amai-vos como vos amei. Ai, que carapuça dolorida, essa aí vai ser difícil de colocar. Aprender a amar acima de tudo, porque amar como Jesus amou. E aí, quando a gente entra nessa temática da drogodependência, amar essas pessoas, quando a gente está vivendo junto delas, diante de toda a causa, de toda a tristeza que ela nos gera, nem a gente está amando. Quem dirá amar acima daquilo que a gente dá conta? Mas a gente está no lugar certo, a gente está aqui para aprender a se amar, a amar ao próximo e a amar como Jesus nos amou. Tá? Acho que acabou meu horário, né? Em cima da hora. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Viu? Até a próxima. Agradecemos a Cibele, né, pela condução do trabalho da noite.
Espero que todos tenham aproveitado bastante, porque foi bastante instrutivo, né? Muito importante a gente fazer essa análise e, principalmente, sabermos amar, né? Como ela colocou aqui, amar como Jesus amou. Será que quando que nós vamos chegar a esse ponto, né? Acho que vai demorar bastante, mas temos que começar a caminhar e apertar o passo, porque senão nós vamos ficar para trás, né? O tempo está passando. Vamos dar alguns avisos. É importante que todos entrem no Instagram da casa, né, da FEIM, para ver tudo que a casa oferece. São muitos estudos, muita coisa boa que nós temos aqui na casa. E todos devem estar recebendo uma pesquisa quando adentram a casa. Não deixem de responder, por favor. E responder, não levar para casa, porque acaba depois esquecendo de trazer. Então, perder um minutinho aqui e responder e já deixar a pesquisa aqui na casa, porque isso é muito importante. Isso é que vai ajudar a aprimorar os estudos da casa, né? Melhorar todo o andamento dos trabalhos da casa. Então é muito importante que vocês nos ajudem. Nós temos dois estudos importantes na casa, né? Que é a introdução ao estudo do Espiritismo. Isso é mais para as pessoas iniciantes no Espiritismo. Ele acontece às quartas-feiras, de 19h45 às 21h15. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E a introdução ao estudo do Espiritismo. Para aqueles que já estão na casa há mais tempo, já estão estudando há mais tempo, nós temos o Evangelho Reditivo, que é aos domingos, de 8h45 às 10h15. O estudo é sobre o Livro dos Espíritos, as obras básicas e o Evangelho Reditivo, que é uma edição da FEB. Então, esse aprofunda um pouco mais e nos ajuda a desenvolver mais o nosso aprendizado no Espiritismo. Vou convidar então o Antônio para fazer a prece final por nós e logo em seguida, aqueles que forem tomar o passo podem se organizar aqui à direita e nós teremos uma música aqui acompanhando a gente por mais algum tempinho, tá? Boa noite. Então vamos aproveitar esse momento que estamos aqui reunidos para que possamos juntos elevar nosso pensamento e convidar o nosso amigo, que é um amigo presente de todas as horas da nossa vida, que é o Mestre Jesus, que é aquele que veio curar os doentes, que veio nos ajudar, nos amparar. Rogamos a Ti, Jesus, querido amigo, companheiro e irmão de caminhada, que com os nossos pensamentos unidos nesse momento, que possamos colaborar na esperança, que possamos colaborar para que os nossos irmãos, sejam os entes queridos, sejam os nossos vizinhos, sejam esses irmãos que estão andando aí pela rua, sejam esses irmãos que estão de braços estendidos, que possa chegar até eles, Jesus, a sua paz, o seu amor, o seu ensinamento do Evangelho, para que possa ter força, coragem para renovar. Que assim seja. Então vamos cantar?